Segunda Guerra Mundial, um dos maiores conflitos, se não o maior conflito da história da humanidade, pelo menos em termos de mortos e feridos e destruição. E a gente tem que começar com a pergunta mais básica. Qual foi a causa da Segunda Guerra Mundial? O Hobsbawm, um dos maiores historiadores de todos os tempos e que se debruçou sobre o século XIX e depois sobre o século XX, ele diz o seguinte: olha, rios de tinta foram gastos para falar da causa da Primeira Guerra Mundial. No entanto, ninguém nunca perdeu mais de um parágrafo para falar das causas da Segunda Guerra Mundial, porque são muito simples. O Hitler foi a causa da Segunda Guerra Mundial. E a gente tem que tomar cuidado porque tem muita gente que fala assim: o governo do Hitler foi muito bom até começar a guerra e aí ele se perdeu. E isso é uma contradição óbvia. O governo do Hitler tinha que levar a guerra. O nazismo, os fascismos em geral, mas sobretudo o nazismo alemão, ele foi construído em torno de um discurso de ódio, de um discurso bélico que precisava culminar numa guerra, senão ele próprio ia perder a razão da sua existência. É claro que ele não sai atacando todo mundo desde o primeiro momento, até porque ele sobe ao poder no momento de fragilidade econômica da Alemanha. Ele tinha que achar uma saída, mas a saída para ele já era, ao mesmo tempo, um caminho para chegar à guerra. Toda a boa parte da economia alemã ela vai se erguer em função de uma remilitarização, de um renascimento da indústria bélica ou de indústrias que estavam ligadas à indústria bélica, por exemplo, automóvel. Quando ele está pensando na indústria automobilística, ele está pensando em tecnologias e em elementos que podiam ser úteis numa guerra, ou construção de estrada. Quando ele manda construir estrada, não só ele está gerando emprego em larga escala, ele está pensando em estradas que levariam para os alvos militares que ele tinha na cabeça, ou seja, para o leste. Então, desde o primeiro momento que as decisões econômicas estavam envolvidas com as decisões militares. E as questões militares apareceram rapidamente. Ele começa a desrespeitar coisas que tinham sido acordadas no Tratado de Versalhes. E começa justamente pelo renascimento da indústria bélica, que tinha sido bruscamente limitada no Tratado de Versalhes e que ele abertamente desrespeita e começa a crescer e dar incentivos estatais para a indústria bélica alemã crescer, mas ele não para aí. Outro exemplo é a remilitarização da Renânia, uma área ali mais ou menos na fronteira com a França, que eles não podiam mandar tropas para lá para impedir um possível ataque à França, e ele ostensivamente manda tropas ocuparem lá, até de uma maneira bastante simbólica. Agora, se o Hitler desde o início está desrespeitando o Tratado de Versalhes e está se encaminhando para uma guerra futura, o primeiro conflito que ele vai entrar abertamente não foi causado por ele, que foi a Guerra Civil Espanhola. Não cabe aqui falar das causas da Guerra Civil Espanhola, isso vale uma outra aula, mas basicamente você tem uma eleição muito polarizada, o mundo está polarizado naquele momento, como hoje, embora os polos não sejam exatamente os mesmos, mas você tinha um lado, um grupo abertamente conservador, que tinha um aroma de fascismo, mas ele, no caso da Espanha, era muito mais um conservadorismo tradicional, uma coisa mais antiga do que no nazismo e no fascismo, que tinha um ar meio moderno, embora fosse conservador também, os dois apresentavam elementos de modernidade, de valorização de tecnologia, coisas que não estavam presentes nesse conservadorismo espanhol, nem no português, né, no Salazar, que está subindo também mais ou menos no mesmo tempo. E aí na Espanha você tem uma eleição que fica um lado conservador e um lado que é um grande agrupamento de esquerda. Assim, você tinha desde comunistas ligados à União Soviética, até trotskistas, né, comunistas rompidos com Stalin, até anarquistas, até social-democratas. E essa composição de esquerda, digamos assim, vence a eleição. Mas o outro lado, com o apoio do exército, não aceita e começa uma guerra. Essa guerra, que começa em 1936, acaba se mostrando uma oportunidade para o Hitler testar as armas que ele vinha desenvolvendo, dar experiência às suas tropas, sobretudo aos seus pilotos. Né? Quando a guerra começar, a aviação alemã vai ser uma surpresa, não ela em si, mas a sua habilidade, não só o potencial bélico dos aviões alemães, que conseguem voar muito baixo, isso vai ser muito importante. Então a mira, a precisão dos tiros dos aviões alemães é muito grande e os pilotos
já tem uma certa experiência, né? Então Hitler vê esse conflito como uma oportunidade para testar sua força militar e é muito bem surpreendido, né? As forças alemãs fazem muita diferença nesse conflito, sobretudo usando estratégias novas. A mais conhecida era justamente o bombardeio de áreas civis. Ele vai ordenar uma série de ataques a áreas civis, não para que isso ajude a vitória militar, mas que a população fique tão amedrontada que acabe pressionando o governo para aceitar uma paz a qualquer preço, ou aceitar a derrota do governo democraticamente eleito. É dessa situação que sai o quadro Guernica do Picasso, né? O quadro Guernica reflete ou tenta refletir o desespero desses bombardeios, desses ataques a áreas civis. Então você vê animais e pessoas despedaçadas, gritando, desesperadas, olhando para o céu. Era um pouco que a população civil, às vezes em áreas que não estavam ligadas à guerra diretamente, mas estavam sofrendo. A Liga das Nações tinha dito que não era uma questão para os outros países interferirem. Então você não tem interferência direta de nenhum outro governo ocidental, né? Nem dos Estados Unidos, nem a Inglaterra, nem a França, embora o que tivesse em questão ali fosse um governo democraticamente eleito. Mas a Liga das Nações, que tinha toda essa política que a gente chama de política do apaziguamento, que era não confrontar o Hitler diretamente, seja porque viam com bons olhos uma Alemanha forte no centro para impedir o crescimento da União Soviética, seja porque não tinham força para enfrentar ou não tinham disposição para enfrentar a Alemanha, já que na Inglaterra e na França a população via com muito maus olhos, com muito medo o recomeço de uma guerra, lembrando do desastre que foi a Primeira Guerra Mundial. Então a Liga das Nações tinha dito que não era para nenhum outro país intervir, mas a Alemanha desrespeitou, passou por cima e todo mundo sabia e nada foi feito. E ajudou muito, foi muito decisivo para que o Franco, o general Franco, líder desse lado conservador, acabasse subindo ao poder, derrubado o governo eleito e subido ao poder. É verdade que o Stalin também tentou ajudar o outro lado, ajudou, mandou tropas e tal, mas a esquerda era feita por tantos grupos que começaram a brigar entre si. O próprio Stalin só via sentido em ajudar a esquerda espanhola se fosse para colocar no poder um grupo diretamente ligado a ele, né? O Stalin está muito mais preocupado com o seu poder e o domínio da União Soviética do que com o comunismo em si, em termos ideológicos. Então, chega um determinado momento até que o Stalin desiste de ajudar e retira suas tropas, para de mandar munição e tal, equipamento, e isso acaba determinando a vitória do lado conservador. Mas para a gente aqui, o que importa foi esse esquenta, digamos assim, das tropas e das novas táticas e dos aviões alemães. A experiência bem-sucedida da Alemanha na Espanha fez os países olharem para a Alemanha de outra maneira. O governo do Hitler começaram a ver ele com uma certa admiração. Isso permitiu duas alianças importantes. Um com a Itália, que até então, embora muito próximos ideologicamente, o Hitler sempre elogiou e sempre teve uma admiração pelo Mussolini, até começar a guerra, porque ele vai ver que o Mussolini vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas ele tinha uma admiração pelo que o Mussolini tinha feito na Itália 10 anos antes, já tinha sido modelo dele, a gente falou lá na aula de fascismo, para a tentativa de golpe do Hitler em 23, mas o Mussolini sempre tentou escapar de um compromisso muito direto com Hitler, mas agora, em meados na segunda metade da década de 30, sobretudo por conta da Guerra Civil Espanhola, o Mussolini assina um acordo, o tratado, o eixo Roma-Berlim, onde os laços se apertam, se aproximam, né? Se intensificam. E, por outro lado, a Alemanha também assina um acordo com o Japão, o que era um pouco desesperador para a União Soviética, porque ela começava a ficar cercada por dois lados, né? Tinha o Japão por um lado, também tinha um governo conservador, não era exatamente fascista ou nazista, mas certamente anticomunista, e numa outra ponta a Alemanha. Bom, agora olha do ponto de vista do Hitler, né? Eu me remilitarizei, a minha indústria bélica está
tá melhor, a economia voltou a crescer, os meus exércitos se mostraram eficazes, eu tenho apoios importantes na comunidade internacional, explicitamente da Itália e do Japão, implicitamente de outros grupos, eu tenho uma Liga das Nações que claramente se mostra indecisa em relação a mim, e aí o Hitler começa a dar passos mais abusados, talvez, né? Em 1938, ele invade a Áustria, né? As tropas alemães marcham sobre a Áustria. Lembra, a Áustria é uma população alemã, de língua alemã, de cultura alemã. Boa parte da Áustria via com bons olhos essa aliança com a Alemanha, embora não todos. Na Primeira Guerra Mundial, ao fim da Primeira Guerra Mundial, já se tinha falado de uma aliança da Áustria, da parte alemã da Áustria com a Alemanha, mas não permitiram, né? O Versalhes não permitiu, porque não queria que a Alemanha crescesse de tamanho, mas, no entanto, havia esse laço cultural, havia esse interesse, tanto que as tropas alemãs marcham sem dificuldade, sem enfrentar resistência, e aí a Áustria passa a ser parte da Alemanha, do Terceiro Reich. E era óbvio para todo mundo que o próximo passo era a área alemã da Tchecoslováquia. Fica numa região ali chamada de os Sudetos da Tchecoslováquia. Sabendo que esse era o próximo passo, a Liga das Nações chama o Hitler e diz: olha, cara, você tá passando dos limites e tal, a gente está fazendo vista grossa, mas não dá, a gente não pode admitir esse tipo de coisa. E aí o Hitler consegue sair dessa reunião dizendo o seguinte: olha, a única coisa que eu quero mais é juntar os alemães da Tchecoslováquia, porque eles são alemães, eles têm a mesma cultura, a mesma identidade, e eu quero formar uma grande Alemanha, e eu tenho direito, autodeterminação dos povos, vocês mesmos defenderam isso no fim da Primeira Guerra Mundial, e a Liga das Nações, ao invés de bater o pé, resolve conceder de mãos beijadas para o Hitler os Sudetos da Tchecoslováquia. Na cabeça do Chamberlain, que era o cara, o inglês, que tomava conta da Liga, que era o presidente, que era o líder da Liga das Nações, fala: bom, a gente concede isso, a gente cede aqui para ganhar lá. No entanto, olhando de agora, mas muita gente disse isso lá, já naquele momento, que o Hitler, ao perceber que conseguiu tão facilmente uma área grande, significativa da Tchecoslováquia, que ele podia ir mais além. Essa conferência onde isso foi decidido, que é a Conferência de Munique, é muito simbólica, talvez o ápice dessa política do apaziguamento. Essa política de, ao invés de confrontar o Hitler, tentar acalmá-lo, o que, sejamos sinceros, deu completamente errado. Agora já chegamos em 1939. 1939, do ponto de vista do Hitler, foi uma sequência planejada. Ele começa invadindo o restante da Tchecoslováquia, a parte não alemã, ou não majoritariamente alemã da Tchecoslováquia, tinha outras etnias, outras identidades, outras nacionalidades, os tchecos, os eslovacos e muitos outros, mas ele invade o resto da Tchecoslováquia. Nesse momento, todas as atenções se voltam para a Polônia. Não sei se vocês lembram, mas quando termina a Primeira Guerra Mundial, uma parte da Alemanha é dada à Polônia para a Polônia ter uma saída para o mar, é o chamado Corredor Polonês. Se vocês forem olhar o mapa, vocês vão ver, tem um pedacinho de Alemanha num canto, um pedação de Alemanha num canto, um pedacinho de Alemanha no outro, você tem um corredor aqui polonês. E esse corredor polonês era habitado basicamente por alemães que queriam voltar a ser alemães. Então, depois que o Hitler toma a Áustria, a Tchecoslováquia, os olhos se voltam para a Polônia. E os poloneses pedem ajuda para a Liga das Nações, falam: olha, a gente precisa de ajuda, a gente sozinho não consegue dar conta da Alemanha. E aí a Liga das Nações garante, diz explicitamente ao Hitler que ele não pode entrar na Polônia. Se ele entrasse na Polônia, isso seria considerado uma declaração de guerra. E o Hitler internamente diz: eu acho impossível que Inglaterra e França entrem numa guerra por causa da Polônia. A Polônia sempre foi um país muito maltratado, muito humilhado pelas potências europeias ao longo dos séculos. O povo polonês era sempre visto com muita ressalva, e o Hitler falava: cara, é impossível eles começarem uma guerra contra mim por isso. Porém, se eles entrarem, eu não posso cometer o erro dos alemães na Primeira Guerra Mundial, que é abrir uma guerra imediatamente em duas frentes. Então, de um lado eu tenho a União Soviética, do outro lado eu tenho a França,
que está sempre junto com a Inglaterra. Então, vem o momento talvez mais surpreendente da guerra, que é a hora que o Hitler e o Stalin fazem um acordo de um pacto de não agressão. Ninguém esperava isso. O Stalin viu isso com bons olhos, falou, bom, ele está preocupado com o Ocidente, ele está preocupado com a França, ele está preocupado com aquele lado, isso é bom que a gente vai ganhando tempo, vai se reforçando, ele sabe que não é para sempre, os dois sabem que esse tratado não vai durar para sempre, mas os dois veem como uma possibilidade de ganhar tempo. O Hitler, assim, bom, ele não vai sair me atacando agora, eu acho, ou pelo menos é o máximo que eu posso conseguir, isso me dá tempo para me concentrar no Oeste. Na cabeça do Hitler, a lógica é, eu tomo o Oeste, eu tomo não só a Polônia, mas depois tomo a França, que estava na cabeça dele desde o início, deixo a Inglaterra isolada, a Inglaterra não vai querer se meter comigo, e aí eu parto para a União Soviética, que era uma certa obsessão dele. Então esse pacto de não agressão ele foi visto pelos dois lados como apenas para ganhar tempo. Mas o mundo achou muito chocante, sobretudo os comunistas, mas também os nazistas. Né? Como assim? Como justificar que os lados mais opostos se atraíssem, fizessem um acordo? No entanto, para o Hitler isso foi muito importante, ele faz esse pacto de não agressão, com uma cláusula secreta de divisão da Polônia, ficaria metade da Polônia para a União Soviética e a outra metade para a Alemanha, uma cláusula que só foi descoberta muitos anos depois, e logo depois dessa assinatura ele invade a Polônia. Mas aí a guerra de verdade começa, e é um assunto para o próximo vídeo.